Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje também é a aula de exercícios. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre o capítulo de polígonos. Então, analise as figuras a seguir e assinale as alternativas verdadeiras. A letra A diz: a figura A é um triângulo, tem três lados, então uma figura com três lados é um triângulo. Então, verdadeira a letra A, vamos marcar a letra A. A letra B afirma que a figura B é um quadrilátero. Para ser um quadrilátero, a figura tem que ter quatro lados. E observe que a figura B tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Então, é um hexágono, não é um quadrilátero. Então, falsa a letra B, não vamos marcar a B. A letra C diz C não é um polígono. É verdadeiro, a C não é um polígono. Perceba que ela tem lados curvos. E para ser um polígono, tem que ser uma figura formada por segmentos de retas consecutivos. Então, a C não é um polígono, verdadeiro aqui. A D diz D é uma curva fechada. Sim, é uma curva fechada, ó. É uma figura fechada, uma curva fechada. Então, a D também é verdadeiro. A E diz: as figuras B e C são convexas. Então, é falsa a letra E. Por quê? Primeiramente, o C não é um polígono. Então, não tem como você dizer, o C é um polígono convexo ou um polígono côncavo, porque o C não é um polígono. E o B, nós vamos ver, convexo é um polígono que tem os ângulos internos menores que 180. Se houver um ângulo maior que 180, ele é não convexo ou chamado também de polígono côncavo. Observe que a B tem um ângulo aqui, ó, que é maior que 180. Então, a B é um polígono côncavo, ele não é convexo. Então, é falsa a E. A F diz: A é um polígono convexo. Sim, verdadeiro. Perceba que nós temos um triângulo em que os três ângulos são menores que 180. Então, um polígono convexo. Aliás, todo triângulo é um polígono convexo. G. D é um polígono convexo. A D não. A D nem é polígono, ele é só uma curva fechada. Então, a G também é falsa. Então, as verdadeiras são a C, D e a F. A 2 diz: quantos quadrados podemos formar colocando seus vértices sob os pontos abaixo? Vamos usar, pessoal, cores diferentes para indicar os quadrados que dá para formar. Olha só, vamos começar. Temos aqui um, né? Lembrando que um quadrado tem que ter os quatro lados iguais, não é? Então, aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos anotar assim? Nós conseguimos desenhar 6 quadrados pretos. Vamos ver. Tem mais uma aqui, olha só. Aqui, ó. Dá para fazer um quadrado. Aqui mais um. Então, deste tamanho só dá para formar um quadrado. Vamos colocar aqui um azul. Observe que dá para formar outro, só que em outras direções. Por exemplo, ó. Dá para a gente usar esses pontos aqui, ó. Aqui. Dá para formar outro quadrado aqui, ó. Aqui também, gente, seguindo essa mesma direção, dá para formar um aqui, olha só.
Então, nesta composição, né, nesse formato, ó, dá para formar outra aqui também, ó. Mais um aqui. Três quadrados rosas, três rosas. Então, qual foi o total de quadrados que nós conseguimos aqui? 6 mais 1 mais 3, 10 quadrados. Então, usando esses pontinhos aí, deu para formar 10 quadrados. Né? Sem nenhum quadrado ficar fora, né, dessa área. A 3 diz: João fez duas dobras em uma folha de papel quadrada, ambas passando pelo centro da folha, como indicado na figura 1 e na figura 2. Depois, ele fez um furo na folha dobrada, como indicado na figura 3. Qual das figuras abaixo representa a folha dobrada? Isso, ele fechou, 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 fez um furo, depois abriu a figura, né? Como é que vai ficar? Dentre essas aqui, gente, ó. Né? Dentre essas possibilidades, dentre dessas alternativas, qual é a figura obtida por Joãozinho? Observe, gente, quando você fechar essa para cá, essa superfície, essa vai ficar em cima dessa. E esta em cima dessa. Aí, quando ele dobrar para cá novamente, essa superfície vai vir para cima dessa, exatamente onde ele fez o furo. Então, quando ele abrir novamente, a gente vai ter um furo desse lado, um furo exatamente desse, outro aqui e outro aqui, que foram justamente as partes que ficaram uma em cima da outra. Então, vai ser a letra A. É a que ficou mais parecido, né? Com esse sistema foi a letra A. A questão 4 diz: indique a opção correta sobre o trapézio isósceles. Nós vimos que o trapézio isósceles, o que primeiro, um trapézio é o que? Ele apresenta apenas um lado, um par de lados paralelos e os outros dois lados são inclinados, né? São diferentes. Mas a gente viu que o trapézio isósceles, ele apresenta, né, esse par de lados paralelos e os dois lados que são inclinados, que são oblíquos, possuem a mesma medida da seguinte forma. Certo? Ó, um par de lados paralelos e dois lados oblíquos. E esses dois lados inclinados possuem a mesma medida. Por isso esse trapézio é chamado de trapézio isósceles, que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Dito isso, gente, vamos ver. O trapézio, então, tem quatro lados, já que ele é um quadrilátero, tem quatro vértices e também tem quatro ângulos internos, né? Se esse lado é igual a esse, perceba então que esse ângulo aqui é igual a este e que este ângulo aqui é igual a esse. Podemos notar que dois desses ângulos são agudos, né? Ó, esses dois ângulos aqui, o de rosa, eles são agudos. E os dois lá de cima são, perceba a abertura, dá um ângulo maior que 90. Se é maior que 90, a gente fala que eles são obtusos. Então, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que o trapézio isósceles tem quatro lados, quatro vértices e dois ângulos maiores que 180. Falso, né? É falsa a letra A. Então, por quê? Porque nós tínhamos dois ângulos agudos, ou seja, são menores que 90, e temos dois obtusos, que são maiores que 90, mas são menores que 180. Então, falsa a letra A. A B diz que tem cinco lados, já está errado, daí cinco vértices e dois ângulos maiores que 90, falso, né? Nós sabemos que o trapézio possui quatro lados. Dois lados que são paralelos e dois lados que são oblíquos, né? Tem uma inclinação
Aí, diferente do ângulo reto. AC diz que tem 4 lados, 4 vértices, confere, tem 4 lados, tem 4 vértices, tem 2 lados com a mesma medida. Sim, verdadeira AC, né? Esse lado e esse lado são os 2 lados que têm a mesma medida. E AD diz 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos de mesma medida. Falso. Né? Os ângulos aqui têm medidas diferentes. Esses dois aqui com esses dois aqui são medidas diferentes. Então, verdadeiro, a letra C. A5 diz: complete a tabela dos seguintes polígonos. Vamos lá. Um pentágono. Qual é o número de lados? 5. Se tem 5 lados, gente, então também vai ter 5 vértices e também vai ter 5 ângulos internos. Aí, um triângulo. Um triângulo possui 3 lados. Se tem 3 lados, também vai ter 3 vértices e em cada vértice tem um ângulo. Então, 3 ângulos. O losango, nós vimos que um losango é um tipo especial de quadrilátero. Então, ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. O heptágono, nós vimos que é um polígono que tem 7 lados. Se tem 7 lados, tem 7 vértices. Se tem 7 vértices, tem 7 ângulos internos. O dodecágono, o dó, a gente sabe que é de 2. O deca é 10. 10 e 12. 10 mais 2 é 12. Então, o dodecágono é o polígono que tem 12 lados. Se tem 12 lados, tem 12 vértices. E se tem 12 vértices, tem 12 ângulos internos. A questão 6 diz: utilizando a régua e transferidor, meça os ângulos dos polígonos abaixo e indique se eles são regulares ou não. Então, veja, gente, você aí em casa, você vai fazer o quê? Você vai medir os ângulos e vai medir os lados. Para um polígono ser regular, ele tem de apresentar seus lados iguais e os ângulos internos também têm de ser iguais. Então, por exemplo, aqui no 6, se você for medir os ângulos na letra A, você vai verificar que todos esses ângulos aqui têm a mesma medida, que é 135 graus. Exatamente 135. Depois, ao verificar essas medidas, as medidas dos lados, certo? Verificar as medidas dos lados, você vai perceber que elas têm a mesma medida. Então, se possuem a mesma medida, certo? Então, esse aqui é um polígono regular. Então, novamente, né? Para um polígono ser regular, ele tem que ter os ângulos internos iguais, todos iguais, e os lados também têm de ter medidas iguais. A letra B, verifique aí vocês em casa se possuem os mesmos ângulos internos e se os lados têm medidas iguais. Ao fazer isso, a letra B, você aí está assistindo a aula, vai verificar que os cinco ângulos aqui medem exatamente 108. Esse daqui, esse. Esse. E ao medir os lados, você também vai conferir que os 5 lados apresentam a mesma medida, então é um polígono regular. Na letra C, você já de cara, mesmo sem medir, já percebe que não é irregular, porque veja, esse lado é igual a esse é igual a esse, e esse aqui apresenta uma outra medida. Você vai perceber que este ângulo é igual a esse, que é o ângulo de 90, esse é igual a esse, e esse aqui tem uma outra medida. Então, se os ângulos internos são diferentes,
Se as medidas dos lados são diferentes, então ele é um polígono não regular. E a letra D também, ó, perceba, nós temos aqui alguns pares de lados que são iguais, mas a figura como um todo não apresenta todos os lados iguais. Nós temos esse aqui com a mesma medida que esses aqui com a mesma medida, tem esse daqui igual a esse, enfim. Tem alguns pares de medidas que são iguais, mas a figura como um todo para ser regular, o polígono como um todo para ser regular, todos os lados têm de ter medidas iguais e todos os ângulos internos têm que ser iguais. E perceba aqui que não é. Quando você for usar o transferidor, você vai ter esse aqui medindo 90, esse também medindo 90, esse daqui também, esse, este, este, este medindo 90, só que esse daqui não vai medir 90. Esse aqui, quando você for conferir aí, vai dar 270. Esse também dá 270. Esse também 270 e esse aqui também, ou seja, são os ângulos internos, não nem todos apresentam a mesma medida. Então é um polígono também que não é regular. Então, novamente, gente, para ser regular, ele precisa apresentar dessas duas características: ter os ângulos internos todos com a mesma medida e todos os lados também apresentarem medidas iguais, ok? A próxima questão diz, ó, é uma questão da UBMEP, e diz: Daniela quer cercar o terreno apresentado pela figura. Nessa figura, dois lados consecutivos são sempre perpendiculares, ou seja, apresenta o ângulo de 90, né? E as medidas de alguns lados estão indicados em metros. Quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? Então, veja só, ela vai precisar comprar para cobrir, para cercar tudo isso aqui. Ela precisa comprar 80 mais 60, mais 60, mais 40 e esses outros dois trechinhos aqui que estão faltando, ó. Gente, então veja só, compare os lados. Se daqui para cá mede 60, observa. Veja, se daqui para cá mede 40, daqui para cá também mede 40. Só que daqui até aqui mede quanto? Observa, daqui até aqui mede 60. Então, daqui para cá mede 60. Se daqui para cá já mede 40, quanto falta para 60? Falta 20. Então, observe, se daqui para cá é 40, mas o total é 60, então aquele trechinho ali faltam 20. Então, só observando a figura, a gente já consegue encontrar que daqui para cá mede 20. 20. Podemos fazer a mesma comparação aqui na horizontal para encontrar esse outro trecho, ó. Observe, eu quero esse pedacinho aqui, ó, que vai daqui para cá. Observa, daqui para cá a gente já sabe que é 80. Se daqui para cá é 60, quanto falta para 80? Falta 20. Então, daqui para cá também mede 20. Então, agora eu consigo calcular o quanto de cerca, né, que ela vai precisar, né, quantos metros de cerca ela vai precisar para cercar o terreno. É só você somar aqui, ó, 20, vamos começar daqui desse ponto. 20 mais 20, 20 mais 20, mais 60, mais 60 aqui, mais 80, mais, por último aqui, 40. Vamos ver, nosso total aqui vai dar esse mais esse dá 100. Aí 60 mais 40 mais 100, 200, mais 80, 280. Então, Daniela vai precisar comprar 280 metros de cerca para cobrir o terreno dela. Então, daqui, letra B. Pronto, pessoal, por hoje é só. Encerramos mais algumas atividades sobre polígonos, né? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.